Bom dia, gente. Eu sou o André, construo o Bloco Anel às Ruas. E nós, o Bloco, chamamos essencial, vital para a juventude discutir os processos revolucionários que se abriram agora na Primavera Árabe, inclusive numa conjuntura internacional que coloca o capitalismo em frangalhos e coloca o equilíbrio estável em jogo para que a classe operária decida isso a seu favor. Eu queria levantar, na verdade, que esses processos, inclusive, mostram que as supostas revoluções que aconteceram, elas colocam, inclusive, que, por exemplo, no Egito, mesmo após a queda do Mubarak, a gente pode ver que a junta militar, o Conselho Militar Egípcio continua julgando ativistas egípcios em tribunais militares, continua violentando as mulheres, continua impedindo que a classe operária faça mobilizações, façam greves para paralisar a economia. Isso mostra que não houve, na verdade, nenhuma conquista democrática ainda para a gente, que coloca a classe operária num patamar superior de luta contra o capitalismo. E a gente tem que perceber que esses processos demonstram claramente que não há maneira não há possibilidade de nenhuma conquista democrática ser alcançada sem que a classe operária derrube o poder burguês e tome o Estado em suas mãos, colocando inclusive isso como impulso ao avanço da Revolução Operária Internacional. Nesse sentido, o que tem na Líbia? O que é uma suposta contradição entre a contra-revolução repressiva do ditador Gaddafi e a oposição burguesa organizada no Conselho Nacional de Transição. Que esse conselho, longe de se apoiar na força das massas livres e do proletariado líbio, desde o início do processo ela vem se apoiando nas bombas da OTAN, no imperialismo norte-americano para se salvar contra Gaddafi e deixar com que as massas apodreçam na miséria e na fome que elas têm, contra a qual elas estão lutando agora. Então, nesse sentido, ambos os setores disputam representar a submissão líbia em relação ao imperialismo. O que a gente tem que colocar, e que eu acho que é a anel que a gente precisa construir, é justamente resgatar essa estratégia de independência de classe e colocar aqui, são as massas líbias, o proletariado líbio, e tem que ajustar as contas com o seu ditador, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma ingerência do Estado capitalista e nem dos imperialismos de outros países. Inclusive porque esse é o único caminho revolucionário que as massas têm para impor, ao mesmo tempo, uma derrota ao imperialismo e uma derrota a quaisquer desvios democráticos que as burguesias internacionais necessitam para manter a sua dominação desses países. Então, nesse sentido, eu coloco claramente a necessária queda revolucionária do Gaddafi. Revolucionária. A centralidade da classe operária na luta contra esse ditador e na luta contra as posições que os imperialistas e os enclaves imperialistas que existem no Oriente Médio e no norte da África, para que isso sirva como impulso à Revolução Operária Internacional e que a juventude levante desde já a preparação da classe operária nesses países. É preciso que a gente entenda essa centralidade para que a gente aqui no Brasil, com a ANEL, que se me diga combativo e classista, possamos levantar esses processos revolucionários como um grande avanço contra o Estado capitalista e contra a miséria que a burguesia nos impõe internacionalmente.